Olá, seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Um novo estudo mostra que o calor recorde dos oceanos agravou os furacões do Atlântico em 2024. As temperaturas oceânicas recordes aumentaram a velocidade máxima dos furacões que passaram pelo Atlântico em 2024, de acordo com um estudo divulgado que confirma que o aquecimento global amplifica o poder destrutivo das tempestades. Uma análise do Instituto de Pesquisa americano Climate Central revela que os 11 furacões da temporada de 2024 se intensificaram entre 14 e 45 km por hora. As emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa influenciaram as temperaturas da superfície do mar em todo o mundo, disse o autor do estudo, Daniel Guilford. No Golfo do México, essas emissões elevaram as temperaturas da superfície do mar em cerca de 1,4 graus Celsius, acima do que teriam sido em um cenário sem mudanças climáticas. Esse calor torna os ventos com força de furacão mais potentes. Assim, tempestades tropicais como Debby e Oscar rapidamente se tornaram furacões. E furacões como Milton e Beryl passaram da categoria 4 para 5 na escala Saffir-Simpson. E o devastador Helene passou da categoria 3 para 4. Cada mudança de categoria significa um aumento de cerca de 4 vezes no poder destrutivo. O Helene deixou mais de 230 pessoas mortas e foi o segundo furacão mais mortal a atingir os Estados Unidos em meio século, depois do Katrina em 2005. Em outro estudo que analisou a intensidade de tempestades entre 2019 e 2023, a Climate Central descobriu que 84% dos furacões nesse período se fortaleceram significativamente devido ao aquecimento oceânico induzido pela ação humana. E os especialistas alertam: é provável que esses impactos piorem quando as temperaturas médias globais ultrapassarem 1,5 grau acima da era pré-industrial. O salário mínimo pode passar dos R$ 1.500 em 2025. As projeções estão maiores em razão da inflação e do aumento do PIB. Se confirmadas projeções da equipe econômica, o salário mínimo pode chegar a R$ 1.521 no ano que vem. O cálculo do valor é baseado nas últimas projeções sobre a inflação e o crescimento do Produto Interno Bruto, feitas pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Os números estão acima dos 1.509, que constam na proposta de orçamento do próximo ano, enviada em agosto ao Congresso Nacional. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.412. Com isso, se confirmadas as previsões e o cálculo feito, haveria uma alta de R$ 109, ou de 7,71% a partir de janeiro de 2025, com primeiro pagamento em fevereiro. A estimativa de que o salário mínimo deve subir mais do que o previsto anteriormente considera uma inflação maior. Isso porque nos últimos meses, os índices de preços vieram mais altos, entre outros, por conta de fatores climáticos. De acordo com nota técnica divulgada em dezembro do ano passado e atualizada em janeiro deste ano pelo Diese, o salário mínimo serve de referência para mais de 59 milhões de pessoas no Brasil. Além dos trabalhadores que, por contrato, recebem um salário mínimo, há também as aposentadorias e benefícios. O salário mínimo também gera impactos indiretos na economia, como o aumento do salário médio dos brasileiros e a elevação do poder de compra do trabalhador. A Justiça Federal autorizou a Polícia Federal a investigar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sobre as operações suspeitas envolvendo creches conveniadas à Prefeitura de São Paulo. Seriam manobras da máfia das creches. Com a decisão, a Polícia Federal vai apurar a relação de Nunes quando era vereador e 2 empresas envolvidas no esquema, uma delas em nome da família dele. A investigação teve origem na Operação Daycare, deflagrada em janeiro de 2021 pela Polícia Federal e que indiciou 116 pessoas suspeitas de desviar dinheiro público de creches. O inquérito foi concluído em julho passado, após 3 anos de investigação. Os alvos da Operação Daycare eram organizações
organizações sociais que administravam creches conveniadas à prefeitura. Alguns gestores dessas entidades eram suspeitos de desviar parte da verba federal que foi repassada para atender crianças de até 3 anos. Em nota, a defesa de Nunes informou que se mostra inconformada com a decisão que permitiu a arbitrária continuidade das investigações procedidas pela Polícia Federal. O caso foi relatado algumas vezes na disputa política pela Prefeitura de São Paulo. O então candidato Guilherme Boulos mencionou as investigações durante o debate organizado pela Record e pelo Estadão. Nunes foi reeleito em outubro com 59,35% dos votos válidos e comandará a maior cidade do país por mais 4 anos a partir de 2025. O prefeito Ricardo Nunes nega todas as acusações. Isso é um inquérito de 5 anos, né? Começou em 2019, onde eu já havia sido escutado há 3 anos atrás, prestado todos os esclarecimentos. Não tem nada nesse processo ou em outro processo, nenhuma denúncia contra mim. O que tem é uma prestação de serviço de R$31 mil, se não me engano, para uma das empresas que são investigadas, e que eu já prestei os esclarecimentos. Nada de anormal. Recebo essa notícia com perplexidade, porque não existe absolutamente nada. A solicitação dessa continuidade de investigação se deu há 2 meses da eleição e que agora teve a decisão da juíza. Mas à disposição para prestar mais informações se assim forem necessários. Com o fim do ano chegando, muitos estão planejando a viagem dos sonhos. Essa é uma época que os destinos mais conhecidos do mundo lotam. Mas calma, se você é uma dessas pessoas que preferem um lugar mais tranquilo, existem alternativas. Uma empresa de viagens fez uma pesquisa chamada Detour Destinations, com dicas de lugares para quem quer fugir daqueles que são mais óbvios e conhecidos. A ideia é apontar cidades que, por não serem os destinos mais famosos, são menos lotadas, mas que valem uma visita, seja como um acréscimo no itinerário ou como o destino final. A empresa diz que ouviu 25 mil pessoas em 19 países. Segundo a pesquisa, 63% dos entrevistados afirmaram que estavam inclinados a visitar algum desses lugares alternativos da lista. Os destinos sugeridos: um balneário de arquitetura espanhola, Santa Bárbara reúne praia, shoppings inclusive outlets e até um vale com vinícolas e uma cidadezinha de colonização dinamarquesa. Também é famosa a missão de Santa Bárbara, fundada no século XVIII. Pier de Ventura, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos. Cidade pode ser um bom desvio de rota da mais óbvia Los Angeles. No Canadá, Canmore, Alberta, alternativa a Calgary. Repleta de atividades e trilhas famosas para os fãs da natureza, Canmore também tem hospedagens mais baratas do que a irmã mais conhecida. Pôr do sol em Calgary, no Canadá, durante o evento Calgary Stampede, evento anual de rodeio. Canmore é apontado como alternativa interessante à cidade de Todd Corol. Pela primeira vez, a Via Monte Napoleone de Milão superou Nova York e Londres como a rua de compras mais cara do mundo, à medida que a cidade italiana se beneficia de um fluxo de turistas abastados e de uma feroz competição por imóveis de primeira linha entre marcas de luxo. Os aluguéis máximos que os proprietários podem cobrar dos varejistas de luxo na rua aumentaram 11% em um ano, chegando a 20 mil euros. Na moeda brasileira, é equivalente a mais de 122 mil por metro quadrado. Anualmente, o aluguel mais alto para lojas em qualquer um dos 138 destinos de varejo globais, monitorados pelo grupo imobiliário Cushman & Wakefield. É a primeira cidade europeia a liderar a lista em 34 anos. Milão viu um fluxo de turistas de alto poder aquisitivo, bem como uma onda de realocações do exterior, à medida que profissionais e super ricos foram atraídos por generosos esquemas de isenção fiscal. Essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit. Muito obrigada pela sua companhia, bom fim de semana para você e até mais.